Yu Hakusho é muito mais do que um anime de lutinha e porradinha, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Yu Hakusho vai muito mais além do que só luta e porrada, porque é um anime que fala sobre a dualidade do bem e do mal. Nós temos esses dois lados, o lado bom e o lado ruim dentro de nós. Então nós vamos ter tanto essa questão da maldade, quanto do lado bom nós fazemos coisas erradas, e é isso que o anime vai mostrar. O nosso protagonista, ele é complicado logo de início, ele já fez coisas ruins, como os nossos 4 heróis, assim como os vilões, que também tem esse lado do essas camadas, motivação para estar fazendo aquilo, eles simplesmente não são maus por serem maus. Então é isso uma das coisas que eu mais gosto de Yu Hakusho, e é isso que eu vou exemplificar nesse vídeo, essa dualidade, essa questão de sim, dos nossos heróis errados, dos nossos heróis fazerem coisas ruins, mas isso não quer dizer que eles são puramente maus ou puramente bons. Eles têm isso dentro deles, assim como nós também temos essa questão do bem e do mal. Vamos ter o nosso protagonista, Yusuke Urameshi, que é visto como delinquente, porque ele rouba, ele mata a aula, ele não gosta de estudar, ele levanta a saia das meninas, ele tá sempre metido em briga, confusão, então tá sempre brigando com o Kuwabara. Então, quando ele morre, não tem muito pra onde ir, porque ninguém esperava isso, o comportamento dele. A gente vê que ele tenta tirar a criancinha ali da via, porque é perigoso, pra ela não brincar ali, mas ela acaba continuando brincando e ele acaba salvando esta criancinha. E nesse processo, ele acaba morrendo, já que ele é atropelado. Então, a gente tem essa questão de que ele fez uma boa ação que ninguém esperava. Mas a gente vê que nós somos pessoas complexas, como é o próprio caso do Yusuke. Ele não era uma pessoa má, ele tinha comportamentos errados, ele fazia coisas erradas, mas ele quis lá proteger a criança, não foi um estalo que ele teve, era algo que já tinha dentro dele. E a gente tem que entender que a mãe dele tinha problema com bebida, ele não tinha um pai, e as pessoas esperavam coisas ruins dele. E a gente vê que logo depois que ele morre, ele tem a opção de ressuscitar, e ele não quer ressuscitar. Ele fala que ele não quer, que ninguém se importa, que vai ser melhor pra todo mundo, principalmente pra mãe dele, porque a mãe dele vai poder arrumar um homem, então com ele é muito mais difícil pra ela, que ele só atrapalha a vida dela. Então ele resolve ficar ali como fantasma por causa da mãe, mostrando que sim, ele tem um lado bom, porque nós somos pessoas complexas, nós temos o lado bom e o lado ruim, e isso é uma das coisas que eu gosto muito de Yu Hakusho, porque o protagonista, ele não é aquele protagonista certinho, bom, porque não existe uma pessoa completamente boa, ele nunca fez nada de errado, e isso é uma das coisas mais legais. A gente obviamente vai ver o crescimento, o amadurecimento do Yusuke, mas mesmo assim ele não deixa de ser desbocado, ele não deixa de gostar de lutar, então ele continua com esse lado brigão, desbocado, mesmo amadurecendo e deixando de ter algumas atitudes, obviamente, e a gente vai vendo esse lado dele de herói, de querer justiça, aflorando cada vez mais, porque isso era algo que ele tinha dentro dele. E ele até ajuda o Kurama. A gente sabe que ele não conhecia o Kurama, que ele não precisava ajudar o Kurama, até porque o Kurama tinha roubado um artefato, o espelho, e mesmo assim ele deixa o Kurama utilizar para salvar a mãe dele e ajuda o Kurama a salvar a mãe. Ele não precisava da parte da vida dele. Então, assim, é muito bacana que a gente vê que é algo que já tem ali no Yusuke. E o próprio Kurama, a gente vê um garoto estudioso, inteligente, certinho, que tá protegendo a mãe. Ele roubou, mas ele roubou por uma boa causa, ele não roubou por uma causa ruim, ele queria salvar a mãe que estava muito doente, e a gente vai ver o passado, que na verdade ele é um yokai, então ele era a raposa Yoko, e ele acabou sendo ferido e vindo para a Terra, entrando na barriga da mãe, e agora ele é conhecido como Sweet Minamino aqui na Terra. A gente descobre que ele acabou criando uma armadilha pro Yomi, e ele acabou ficando cego. Então assim, o Kurama, ele é um personagem muito complexo, porque ele tem esse lado frio, ele luta de forma bastante fria, calculista, e a gente vê quando tá no Torneio das Trevas e aquele cara tá meio que manipulando ali ele por causa da mãe, e ele tá todo cuidadoso. Quando ele fala morra, a gente vê que ele não tá nem aí se o cara vai morrer ou não. Ele simplesmente tá com prazer que o cara vai morrer, porque não vai acontecer nada com a mãe dele. Então o Kurama tem esse lado bastante dual. Ele consegue lutar muito bem, ele consegue criar perspectivas de luta, ele é frio, ele consegue ver muito bem a luta. Ele tem esse lado, mas ele também tem um lado gentil. Ele é um bom filho, ele ama a mãe. Então,
mais uma vez, é um personagem super complexo, que era assim o Yukai quando veio pra Terra. Ele aprendeu essa questão do amor com a mãe. Então é muito bacana a gente ver como nós somos pessoas capazes de amadurecer, de mudar e de fazer coisas erradas, mas também fazer coisas certas. Temos o Riei, que logo de início ele vai ser um vilãozão que vai sequestrar a Keiko, que vai tentar transformar ela em Yukai. Então a gente vai ter essa questão, essa rixa dele aí com o Yusuke logo de início. Ele não é uma pessoa que gosta de ser mandado, que manda ele fazer certas coisas, ele tá sempre querendo agir de forma separada dos outros, ele não tem muita paciência. Então a gente vai ter esse temperamento aí do Riei e ele vai acabar realmente mudando, mas não é porque simplesmente deu um estalo nele. E a gente vai entender a história dele, que a mãe dele, que era uma mulher de gelo, acabou engravidando, né, de um demônio, e essas mulheres de gelo não aceitam um menino, um homem no país de gelo. Ele é jogado e ele acaba sendo encontrado por assassinos e criados por assassino. Então a gente tem esse lado do Riei, que ele foi criado por assassinos, mas ele sabe que tem uma irmã, a Yukina, e a irmã sumiu, ele quis achar. Então ele vai fazer essa operação para colocar o Jagan exatamente para encontrar a irmã. Só que não é simplesmente você ir ali fazer uma cirurgia, colocar o olho, não. Ele sofre pra caralho, ele tem dores, ele pede poder, ele que era um demônio super poderoso, acabou ficando bastante fraco, então ele teve que aprender ali a lutar, a ser espadachim, exatamente para conseguir se proteger, porque ele estava extremamente fraco. Tudo isso para encontrar a irmã. Então, abdicou de muita coisa para encontrar a irmã. Porque ele realmente estava preocupado com o que poderia estar acontecendo. Ele podia ter matado o Tarukami. Afinal de contas, ele sequestrou. Ele estava ali torturando a Yukina para conseguir ali, né, aquelas joias que saem do olho dela. E ele resolveu não matar. Então, a gente vai vendo este amadurecimento, essa mudança de um cara que era extremamente solitário, aprender a ter amigos, a ter esse lado, né, de companheirismo. E a gente vai ver essas mudanças do Riei, mas ele já era uma pessoa que não era tão ruim, porque ele sacrificou algo muito importante para ele para encontrar a irmã. Então a gente vai vendo que são personagens duais, personagens com camadas. Então eu gosto dessa dualidade de Yu Hakusho, eu acho que isso que torna a história de Yu Hakusho tão interessante, essa dualidade de personagens com camadas, que já fizeram coisas erradas sim, mas também já fizeram coisas boas, e vai nessa balança do bem e o mal, que não é porque você fez uma coisa errada que você é totalmente mal, você fez uma coisa boa que você é totalmente bonzinho. E a gente tem os nossos vilões, né, os principais, no caso o Toguro e o Sensui. O Toguro, ele não era mal, ele não era um Yukai, ele resolve se tornar por tudo que aconteceu no passado dele. Ele viu os discípulos mortos porque o carinha, aquele demônio, matou. Então ele tem toda essa questão dele ficar frio, distante, colocar os sentimentos dele pra dentro, exatamente porque ele se sente mal. Ele não estava lá quando os discípulos apanharam, então ele se sente culpado e ele fez da vida dele exatamente ele ser castigado o tempo todo. Ele vai pra esse lado exatamente por isso. E é um personagem muito complexo, porque ele não gosta de que roube, ele não aceita ajuda do irmão quando vai lutar com o Yusuke, exatamente porque ele quer lutar de forma justa. Então ele faz um monte de coisa errada, ou ele mata um monte de gente, sim, mas é tudo aí pra ele ser castigado pelo que aconteceu no passado, mesmo ele não tendo culpa. E a Genkai, ele mata a Mestra Genkai, mas ele não mata porque ele quer que a Mestra Genkai morra, pelo contrário, ele mata, porque se o Yusuke ganhar a luta, ele vai fazer com o pedido pra trazer a Mestra Genkai, tanto que ele pede pro Koema guardar o corpo da Genkai. Então ele mata a Genkai exatamente pro Yusuke ficar com ódio, com raiva, o poder dele aumentar e ele ser morto pelo Yusuke. Faz tudo parte do plano dele. Ele não mata porque ele odeia a Genkai. Apesar da Genkai ser o oposto e ela estar velha e ele novo, ele conseguiu preservar essa juventude porque ele se transformou em demônio. A gente ter essas questões, não é por causa disso que ele mata a Mestra Genkai. Pelo contrário, ele tem respeito pela Mestra Genkai, porque quando o irmão dele fala mal dela, ele vai lá e defende a Genkai. Então a gente tem essas questões que o Toguro, ele é uma pessoa extremamente dual. Então ele não mata a Genkai por matar a Genkai, ele mata a Genkai para ser derrotado pelo Yusuke e ele decide ir para o pior lugar do inferno, continuar este martírio, este sofrimento. Ele não poderia ir, porque ele poderia ir para um lugar muito melhor, já que ele é guerreiro, então certas coisas que ele fez acabam sendo aceitáveis ali, mas ele escolhe ir para o pior lugar do inferno, exatamente para continuar se punindo por algo que aconteceu lá no seu passado, a qual ele não tem culpa. Então, mais uma vez, um personagem complexo, que simplesmente não virou mal do nada, que simplesmente não é um mal puro. E é isso que eu gosto no Hakusho. E Sensui. Sensui era um detetive espiritual, assim como o Yusuke, mas ele era corretíssimo, bonzinho, matava todos os demônios, todo mundo via ele ali como um ser perfeito, até que ele descobriu
algo que mexeu muito com ele. Ele olhava e via demônios como os maus, e todos os demônios eram maus, e ele via desse jeito preto e branco. Quando ele vê que os humanos também poderiam ser maus, que tinham humanos matando, torturando e fazendo coisas horrendas com os demônios fracos, ele ficou assustado. Ele viu aquele banho de sangue, ele não conseguiu lidar com aquilo tudo, com aquelas coisas horrendas que ele viu, e ele acabou fragmentando. Ou seja, ele criou várias personalidades e ele foi lidando com as coisas de forma não tão legal. Ele foi matando, fazendo coisas erradas, mas porque ele criou um ódio pelos humanos, exatamente pelo que os humanos estavam fazendo com os demônios. Então ele quis abrir aquele túnel exatamente que é selado entre o mundo dos humanos e o mundo dos yokais, exatamente para abrir e todo mundo se ferrar, os humanos se ferrarem. Ele queria isso, ele estava fazendo isso era o que ele estava idealizando, exatamente abrir este buraco, exatamente para os humanos se ferrarem. E mais uma vez, ele continuou vendo as coisas meio que no preto e no branco, porque quando os humanos fizeram aquilo tudo com os demônios, ele achou que os humanos eram maus, enquanto na verdade tem humanos maus, tem yokais maus, e é isso que eu acho que torna a história de Yu Hakusho tão rica. Então, mais uma vez, a gente tem um personagem complexo que simplesmente não resolveu ali fazer uma maldade porque ele é o puro mal. Não, ele era bom e ele acabou vendo algo que ele não conseguiu lidar, fazendo essas 7 personalidades e mudando a vida dele. Então foi algo extremamente difícil dele lidar. Ele fez coisas erradas, ele acabou ali, obviamente, sendo derrotado pelo Suki. Na verdade não é o Suki, né? É ele ali dominado, mas a gente tem todas essas questões desses personagens super complexos, super cheios de camada. A gente vai ver até durante o torneio, que apesar de ter muita luta no Torneio das Trevas, ser luta atrás de luta, a gente tem ali personagens que são apresentados, a gente vai conhecer a história, as motivações deles estarem lutando. E isso é uma das coisas que eu amo em Yu Hakusho, essa questão da dualidade, de não ser tudo, ou é bonzinho, ou é mal. A gente ter essa dualidade, todas essas questões que é muito mais real com o nosso mundo. Nem todo mundo é bonzinho, vai cometer algum erro, vai magoar alguém, vai mentir em algum momento, vai fazer algo de errado, porque nós somos falhos, nós fazemos, quando erramos, nós aprendemos. Então a gente às vezes vai fazer alguma coisa, vai dizer, pô, não posso mais fazer aquilo porque magoa tal pessoa, porque não é legal. Então, obviamente, a gente vai errar, a gente vai fazer coisas que não se deve, assim como a gente vai vendo nesses personagens super complexos e super cheios de camadas em Yu Hakusho. E eu acho que é por isso que torna Yu Hakusho tão legal de assistir, porque não é só um anime de lutinha, de porradinha. A gente vai ter lutas épicas, sim, lutas maravilhosas de se assistir, sim, mas o Hakusho é muito mais do que isso, tem muito mais história, é muito mais complexo. Eu poderia ficar aqui falando várias coisas, mas eu quis fazer assim, dessa forma realmente mais resumida, trazendo os pontos principais para apresentar aqui, para não ficar enrolando e ficar um vídeo extremamente grande. Mas assim, Yu Hakusho é o meu anime favorito exatamente por causa disso, porque além de ter roteiros incríveis, tem personagens complexos, cheios de camada, que eu simplesmente amo de paixão. Acho que é tudo realmente muito importante aqui em Yu Hakusho, essa complexidade desses personagens. Eu amo e quero saber de você qual personagem que você mais gosta, o que você mais gosta em Yu Hakusho, que faz você gostar tanto de Yu Hakusho. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Yu Hakusho. E se você gosta de animes e tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!